Olá, sejam bem-vindos ao tema de licitações e contratos. Eu sou Ana Gabriele, trabalho no setor da divisão de logística da Coordenação de Administração e Finanças do Degase. Sou servidora já desde 2012 e atuo em licitações desde 2018. Então, fiz um recorte aqui do que eu imagino que seja de interesse dos servidores e venho trazer para vocês, para tentar contagiá-los acerca desse tema. Vamos seguir uma trilogia, abordando primeiro licitações, na sequência planejamento e, por fim, contratos. E por que falar sobre licitações? Porque o servidor do Degase precisa entender sobre licitações. Tudo aquilo que envolve infraestrutura, funcionamento, tudo que vocês pensarem de socioeducação, de condições de trabalho, tem ligação direta com as licitações do nosso órgão. Porque é aqui que a gente, na prática, utiliza a verba pública, o orçamento que vem para o Degase. É aqui que a gente contrata os serviços que vocês precisam, a alimentação, o transporte, os insumos, cursos de capacitação. Então, eu acredito sim que seja de interesse de todos vocês conhecer mais. O que é a licitação? A licitação é um procedimento administrativo de seleção da melhor proposta para a administração pública, seja para a aquisição de um bem ou para a contratação de um serviço. Qual o nosso objetivo ao selecionar o melhor preço para a administração pública, ao desenvolver esse procedimento administrativo de licitação? O nosso objetivo é o de garantir a isonomia entre os interessados, o de promover o desenvolvimento nacional sustentável e o de conseguir encontrar a melhor proposta para a administração pública. A melhor proposta de fato. Quando a gente fala melhor proposta, a gente liga diretamente ao menor preço, mas não necessariamente a melhor proposta será o menor preço. Então, a gente tem uma atividade de estabelecer a qualidade do que a gente precisa e, dentro desse parâmetro de qualidade, buscar o menor preço. E quando nós falamos de isonomia, a gente tem que pensar, nossa mente tem que fazer uma ligação às micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte e ao microempreendedor individual. Até que ponto eu tratá-los de forma igual a uma empresa líder de mercado dar isonomia de tratamento a eles, né? Então, por isso que a gente não usa o termo igualdade. Eles precisam de incentivos e regras especiais para que eles possam ter a vontade, ter realmente, de fato, a estrutura, seja ela jurídica, financeira, para competir com as grandes empresas. E quando a gente fala de desenvolvimento nacional sustentável, não estamos ligados diretamente apenas ao meio ambiente, mas é uma sustentabilidade em sentido amplo. Então, a questão econômica, política, social, da forma mais ampla que vocês puderem pensar. Esses objetivos são os que a Lei 8666 de 93, a primeira lei de regra geral de licitações e contratos, nos trouxe. Mas a gente está num período de transição. Em abril do ano que vem, essa lei não terá mais vigência e a gente passa a ter apenas a vigência da nova lei, que é a 14133 de 2021. E essa nova lei trouxe algumas inovações. Nesse caso dos objetivos, ela acresce 2 objetivos, que são justa competição e certo controle do preço do que a gente compra ou contrata, para evitar sobrepreço, para evitar preços inexequíveis ou superfaturados. Então, são mecanismos de controle que eles trazem como objetivo mesmo de licitar, de fato, ter mecanismos de controle para evitar que algumas empresas tentem levar vantagem sobre a administração. Outra inovação da nova lei de licitações é a ampliação do rol de princípios. A Lei 8666 de 93, ela nos traz um rol não exaustivo de princípios, traz expressamente alguns princípios que a gente não pode deixar de considerar para interpretar a norma.
Para que existem os princípios? Os princípios existem tanto para nortear a construção da lei, quanto para depois aplicá-la, interpretar aquela lei. Porque a lei, a norma jurídica, ela não vem da letra fria. A norma jurídica vem da interpretação daquela lei. Então, os princípios, eles são norteadores dessa interpretação. Por isso que o fato deles estarem expressamente no texto da lei é um fato muito importante. O que não quer dizer que existam outros princípios que eu possa trazer para o meu contexto de licitação. Posso trazer outros princípios, mas esses aqui eu nunca posso deixar de considerar. E aí, a nova lei de licitação, nesse sentido, trouxe mais 5 princípios para que a gente obrigatoriamente tenha sempre conosco. Primeiro, o princípio do planejamento, que a gente vai falar na segunda etapa. Temos o princípio da transparência, e quando a gente fala de transparência como princípio, um princípio de licitações, a gente fala de ter um planejamento de contratações anual para que as empresas e a sociedade possam saber previamente o que a administração pública pretende contratar. A gente pensa num processo eletrônico em que as pessoas possam ter acesso pela internet, tanto empresas quanto a sociedade como um todo. A gente fala de gestão do orçamento, para que o orçamento não seja uma caixa preta, para que as pessoas saibam o que veio, como se gastou, como está sendo administrado, por que temos isso e não aquilo. Então, há essa transparência na contratação. Segregação de funções. Como as equipes são, de forma geral, reduzidas, e a gente tem dificuldade de segregar as funções na etapa de planejamento e contratação como um todo. Existem etapas para esse procedimento licitatório e cada etapa deveria ser responsabilidade de um servidor específico, para que cada um fique com uma fatia desse grande bolo e isso ajude na governança, no controle, a evitar que empresas tentem oferecer vantagens para que um ou outro tente manipular o procedimento, o planejamento. Então, a segregação mínima que existe é quem planeja não contrata, quem contrata não fiscaliza. Mas o ideal é que a gente tenha ainda mais seccionada a atuação aí do pessoal. Princípio da motivação. A gente precisa trabalhar com justificativas, o porquê que eu preciso desse objeto, dessa contratação, justificativas que sejam robustas, que elas sejam bem construídas, bem postas. Então, eu não posso decidir sem explicar, sem estar vinculado a um instrumento de planejamento. Celeridade, como o 5º princípio expresso que a nova lei traz. Celeridade está ligada à nossa organização interna, fluidez das etapas, para que a gente consiga fazer a máquina pública funcionar. O exercício financeiro, a verba, ela é anual, então se eu não tiver celeridade na licitação, eu não consigo executar o meu orçamento durante o período de um ano, de uma anuidade. E a gente pode notar, desde o Brasil Império, a preocupação em gastar o dinheiro público com regras bem definidas do que eu quero de objeto, formas de fiscalização, aplicação de penalidade, toda essa estrutura que está muito em voga hoje, ela é muito antiga, a gente já vem discutindo isso historicamente há bastante tempo. A dificuldade é colocar em prática. Então, é nesse sentido que a gente teve agora uma nova lei de 2021 para o estado do Rio de Janeiro. Vai ter vigência a partir de abril. Tivemos 2 anos aí de transição entre a lei antiga e a lei nova. E esperamos ter um novo cenário. Embora muitos da área falem que é uma normativa que traz conceitos que já estavam sedimentados. Em parte, ele reúne diversas normas esparsas que já existiam
e em parte nova. Não é uma inovação total. Não é também uma repetição da 8666. Então, nós temos, por exemplo, como modalidade de licitação, a permanência da concorrência, do concurso e do leilão. Não vamos ter mais no rol de modalidades de licitação o convite e a tomada de preço. E teremos como novo o pregão no rol, que o pregão a gente já trabalhava com a ideia do pregão, com a lei que estabeleceu tanto o pregão presencial quanto o eletrônico, mas agora ele vem para a letra da Lei de Licitações e Contratos. E nós teremos a figura do diálogo competitivo como uma modalidade de licitação. Qual é o fluxo processual que existe na estrutura do DEGASE? Essas normas, elas são gerais porque elas recebem regulamentação por cada ente público que está subordinado. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele trabalha na sua própria regulamentação. E essa norma que já vem trabalhada por eles para nós, a gente cria o nosso fluxo, a nossa forma de trabalhar isso dentro do DEGASE. Então, qual é a forma hoje de licitar no DEGASE? Quais são os passos que a gente dá? Porque a gente ouve muito falar de uma fase externa de licitação, de divulgação de edital, de pregão, homologação, contratação, assinatura de contrato. Mas existe uma fase muito importante e anterior, que é a fase interna da licitação. Quais são os passos, as etapas que existem aqui dentro e que muitas vezes, como servidor, provavelmente vocês não conhecem? Como primeiro passo, existe o planejamento de contratações anual, chamado também de PCA, pela sua sigla, que tem importância e impacto direto no orçamento que o órgão possui ou não, virá a possuir no ano subsequente. Nós temos na sequência, como etapa, passo 2, o cronograma de licitações. A partir das demandas que foram planejadas, nós criamos, mediante as prioridades e gerenciamento dos riscos, um cronograma para as licitações. Passo 3, nós temos os artefatos do planejamento, que são os documentos que o setor que precisa, ele elabora, e a gente tem dado esse suporte a esse pessoal. Nós percebemos que a gente tem áreas estratégicas dentro do DEGASE. Por exemplo, quando você precisa de um mobiliário, não pode ser comprado um mobiliário sem dialogar com a divisão de bens móveis e imóveis, porque eles precisam dizer se há uma padronização ou não daquele material, se há estoque ou não daquele material de mobiliário, se há alguma cor que você tem que observar, alguma especificação técnica. Então, para acertar esses fluxos, a gente trabalhou dentro do DEGASE do ano passado para esse ano com a ideia de figuras centrais, requisitantes de tipos de serviços, de áreas. Nós temos, então, algumas áreas estratégicas no DEGASE, como segurança, tecnologia da informação, saúde. Essas áreas precisam mapear, acompanhar as necessidades para que venham produzir conosco esses documentos e, assim, iniciar o procedimento administrativo de licitação. Quais são esses artefatos? DFD, Documento de Formalização da Demanda, ETP, Estudo Técnico Preliminar, MR, Mapa de Risco, e TR, que é o termo de referência. Na sequência desses artefatos, nós temos como etapa 4 a pesquisa de preços. A pesquisa de preços, ela tem uma regulamentação própria, inclusive a do Rio de Janeiro, ela é bem mais rígida do que o que ficou estabelecido em âmbito federal. Isso acaba tendo um impacto aí na celeridade dos processos. 45% do tempo de tramitação de um procedimento licitatório é pesquisa de preço. Então, vamos aguardar qual vai ser a regulamentação para a nova lei que traz expressamente o princípio da celeridade. Eu acredito que haja alteração nesses parâmetros que criaram de pesquisa de preço. Como etapa 5, a gente tem elaboração de minuta contratual
Etapa 6, elaboração de minuta de edital. Etapa 7, análise jurídica. Etapa 8, aí sim, iniciamos a fase externa, publicação do edital. Etapa 9, realização do pregão eletrônico. Etapa 10, homologação do resultado. 11, contratação. 12, gestão e fiscalização do contrato. Isso é um procedimento licitatório do início ao fim. Por que eu falei especificamente do pregão? Não existem outras modalidades? Sim, mas o Degase praticamente realiza 60% das suas aquisições ou contratações mediante o pregão eletrônico. Quando não usamos o pregão eletrônico, nós temos alguma figura de inexigibilidade ou dispensa de licitação, que é um rol bem grande que a lei nos traz de possibilidade, como inviabilidade de competição, baixo valor, que é uma aquisição, uma contratação de baixo valor, então não justifica que a gente gaste esse esforço todo e tempo, dinheiro e pessoas para fazer um planejamento tão robusto, sendo um impacto tão pequeno no orçamento. Então há esse cotejo também. E essas contratações de inexigibilidade, dispensa, elas também são chamadas de compra direta, porque justamente eu não tenho um procedimento licitatório. Eu não abro a competição amplamente como é feito no pregão. Então, se estamos em período de transição entre antiga e nova lei de licitações, afinal, qual lei que hoje o Degase utiliza? Até março do ano que vem, estamos utilizando a 8666, utilizamos a 8666 e a partir de abril, estamos esperando também a regulamentação da CEPLAG, acerca de procedimentos que vão ser padronizados no Estado, para que a gente possa trazer para o Degase e ver como vamos nos estruturar aqui dentro acerca da nova lei. Ainda temos muitas dúvidas de como vai ser essa implementação, essa normatização e aguardamos aí definições da nossa Secretaria de Planejamento e Gestão. Por que uma nova lei de licitações? A lei antiga, de 93, ela recebeu muitas modificações nesse seu período de vigência. Foram 61 medidas provisórias e 19 leis que alteraram, acrescentaram o seu texto. Então, em 2021, a gente tem a nova lei que ela unificou leis esparsas, como eu já havia comentado, ela unificou as leis esparsas. A gente não vai precisar buscar as normas de compras e contratações públicas em vários lugares, a gente tem tudo concentrado nela. E ela inova na medida que ela observou deficiências que ainda existiam, possibilidades de uma vantagem na contratação para a administração com algumas mudanças, e foi dessa forma que a gente tem agora essa figura da nova lei. Então, é uma expectativa de que tenhamos mudanças boas. Então, sobre licitações é isso, e vamos seguir na segunda etapa sobre o planejamento das licitações.